Bem-vindos, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje, com o tema equilíbrio de troca. Nós faremos aqui juntos um bate-papo bem gostoso com a Jaque Selva, consteladora, e nós aproveitaremos esses conteúdos maravilhosos para as nossas vidas. Olha lá, Marcele. Bem-vinda, minha querida, muito bem-vinda. Gina, meu amor, muito bem-vinda. Já estamos aguardando a Jaque chegando. Ela também vai entrar aqui comigo pelo YouTube. Bem-vinda, Jaque, já estamos aqui juntas no YouTube. Vamos para o Insta também, tô te aguardando por lá. O pessoal já está chegando, já está aqui conosco no Instagram. Olha que delícia para essa tarde maravilhosa, com esse bate-papo tão enriquecedor que pode nos auxiliar em todos os aspectos, né? Dos nossos relacionamentos. Então vamos lá, vamos nos desenvolver, crescermos juntos. Essa é a proposta. Pessoal que está chegando aí do YouTube, deem um olá, digam de onde estão falando. É sempre um prazer enorme estar com vocês aqui. Olha a Jaque chegou aqui comigo no Insta. Que delícia! Vamos lá, aguardando a solicitação aqui da Jaque para estarmos juntas também aqui pelo Instagram. Gente, que delícia! Olha, eu estou assim imensamente grata. Olha lá, a Fabiana Silva já está conosco aqui no YouTube. Gratidão, amada, super gratidão. Luísa, bem-vinda aqui com a gente no Insta. Olha lá, a Carla Palamone chegando. Vou aqui. Gente, no ao vivo também do Instagram, com esse tema maravilhoso, que é de muita contribuição para as nossas vidas. É muito enriquecedor. Já! Oi, cheguei! Estamos aqui simultaneamente. Procura colocar sua câmera um pouquinho mais levantada, para depois que ficar pronto aí, gravada a nossa live, não corte a sua cabeça. Ai, olha, eu preciso de muito da tua ajuda aqui, hein? Porque eu tô estreando nesses dois canais, ajuda aqui. Então, já que a gente está estreando comigo aqui pelo YouTube também, gente, é assim, ó, entrou comigo em live, põe aí o stream, entra comigo e assim vai. Olha lá, chegando, olha lá, Arlete, que coisa linda, gente, vocês maravilhosos. Legal. Também com essa live maravilhosa, com esse tema, com a nossa contribuição mega top super plus da Jaque Selva, que trouxe aqui, amores. Que legal. Mulher é uma coisa maravilhosa, né? Quanta coisa linda que ela pode trazer para a gente, no sentido da gente se desenvolver. E o nosso tema de hoje é equilíbrio de troca. Então, eu não vou marcar aqui o tema, porque senão vai cobrir você, Jaque. Ah, tá Então, bem. vou deixar. A gente, de vez em quando, o pessoal vai entrando, nós vamos convidando aqui, falando, né, que é o equilíbrio de troca. Já estamos acompanhadas e bem acompanhadas também pelo YouTube, além dessas lindezas aqui conosco no Insta. E é sempre bacana. Jaque, bora lá, meu amor, vamos falar um pouquinho. Vamos conversar. Sobre essa postura, esse movimento lindo do equilíbrio da troca. E eu gostaria que você começasse falando para a gente quem é que está envolvido nesse equilíbrio de troca e quem não está. Olha lá, Gina, eu vou para Araraquara fazer estágio com a Luísa. Venham todas, amores. Serão muito bem-vindas. Nós vamos fazer uma caravana para encontrar a Luísa e nos atualizarmos aí nas tecnologias, treinar, não é, Gina? Vamos lá, vamos juntas. É isso aí, meus amores. Então vamos lá. Para quem que serve?
Acho que é importante lembrar que essa perspectiva que nós vamos abordar hoje a respeito de equilíbrio de troca é de acordo com a constelação sistêmica, com a constelação familiar e constelação estrutural, que é a minha formação. E eu gosto também de trazer uma perspectiva, embora eu não esteja mostrando aqui para vocês, mas a perspectiva do tarô sistêmico, que está sempre presente no meu trabalho. Então, o equilíbrio de troca é uma das leis sistêmicas. Né? Existem 3 leis, que provavelmente em algum momento nós vamos conversar sobre todas elas, mas nós escolhemos, né, conversar sobre o equilíbrio de troca, porque é algo muito prático e a gente quer trazer algo que vocês possam utilizar de pronto. Tá? Aqui na live já está fazendo as conexões, já saiu da live, já está colocando em prática. Então, exatamente. As leis são pertencimento, ordem e equilíbrio. 3 leis. Nós vamos falar do equilíbrio, que é a terceira. Mas é a mais fácil da gente entender e talvez a mais desafiadora de aplicar no nosso dia a dia, nas nossas relações. Começando do começo, lá na nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, dentro de casa, porque tudo começa dentro da nossa casa. Neste lugar, nós temos a nossa primeira relação, que é com o pai e com a mãe. Esta é uma relação naturalmente desequilibrada, porque aquilo que nós, como filhos, recebemos dos nossos pais, não há como pagar. Não há como saldar esta dívida. Eu recebo algo tão grandioso, tão extraordinário, que não há o que eu faça por este homem e por esta mulher, independente da condição, independente do como eles nos deram a vida e do que aconteceu após nos darem a vida, não tenho como pagar. Então essa é uma relação desequilibrada. E assim ela vai continuar, porque de modo geral os pais, eles cuidam, eles nutrem, eles acolhem, muito mais do que os filhos têm oportunidade de fazer pelos seus pais. Então esta é uma relação desequilibrada. Isto pode fazer com que nós, filhos, tenhamos a ideia de que todas as nossas relações serão assim. Alguém nos dá muito e a gente não precisa dar nada. E a gente não faz muito pelo outro. Isto é um grande equívoco. Porque desequilíbrio é lá com o pai e com a mãe. Nas demais relações, irmãos, os nossos amiguinhos, os nossos colegas, o professor em sala de aula, também existe uma relação de equilíbrio ali, um equilíbrio diferente, mas também se busca. Na relação afetiva, no casamento, no trabalho, na sociedade, quando eu vou empreender com o meu cliente, então todas as demais relações são pautadas pela necessidade do equilíbrio, que é quando eu dou algo e eu recebo algo. Quando eu tenho o prazer de me doar, a minha entrega, mas eu também tenho a abertura e a humildade para receber. E o prazer em receber também. Valorizando aquilo que o outro me dá. Estamos indo bem? O que vocês acham? O que tu me diz, Luiz? Muito, muito bem. E é uma coisa assim, bem importante para que a gente esteja atento às nossas posturas com relação a distinguir essa relação, né, entre pais e filhos, que é a do desequilíbrio, onde nós não temos como retribuir, né, que é a troca, não há essa troca. Então, do pai e da mãe eu recebo, né, eles são os grandes, eu sou o pequeno, a pequena. E quando a gente, na fase adulta, começa, até na fase da infância mesmo, começa a se relacionar, depois na juventude, e aí na fase adulta, com outras pessoas, nós acabamos que não trazemos o meu negócio aqui está caindo, gente, meu suporte. Espera aí, deixa eu dar uma ajeitadinha. Eu andei mexendo aqui e ele soltou. Então, o que nós precisamos realmente nos ater é nessa atenção
de que tipo de postura que a gente vem mantendo. Caiu aqui, peraí, um minutinho só. Tudo certo. Vamos ajeitando ao vivo. É isso aí. É a primeira vez que ele solta aqui, mas é porque eu coloquei mais um, como é que chama? Suporte, por causa do Facebook. Eu tenho feito lives triplas. Então eu entro pelo Insta, eu entro pelo Face, olha lá, caiu a câmera até do YouTube. Eu vou ter que dar uma voltinha. E talvez quem está por aí vá perceber a presença de uma convidada, que é a Marie, minha gata, que está aqui brincando com o microfone que eu coloquei para o YouTube. Olha que coisa linda. Essas são as contribuições que a gente vai recebendo, né? Deixa eu puxar a câmera do YouTube. Acredito que agora eu tenha conseguido colocar no lugar aqui. Gente, essas coisas de cair aí o suporte, pega a gente de surpresa. E o que é importante é que a gente saiba que isso aí faz parte, é o movimento da vida. Então, às vezes, quando a gente é pego assim, que sirva até de exemplo, para a gente olhar para situações que nos acontecem que são inesperadas. Então, não entrar no desespero, é fazer o que tem que ser feito. Então, vamos lá. Exato. Então, continuando aqui, o pessoal continua chegando aí, e isso é maravilhoso. Então, que sirva de exemplo para a gente, olhar, inclusive, nessas relações, e nós estamos aqui hoje, que eu trouxe a Jaque para essa grande contribuição, olhando nesse equilíbrio de troca, quantas vezes nós mantemos uma postura infantil, que é aquela que nós continuamos cobrando dos outros, como se eles fossem nossos papais e nossas mamães. E aí, Jaque, eu acho que seria bem interessante a gente até abordar de uma maneira, se você achar que é conveniente, se é oportuno, né? A gente falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente se depara com pessoas que pedem muito e elas só querem vinde a mim. Essa postura do vinde a mim é essa postura que não nos permite o quê? Crescer, nos desenvolver, criarmos as habilidades de um adulto, onde nós entramos nesse movimento dessa troca. E isso é muito comum. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos sendo convidados a uma postura adulta, né? Fazemos esse movimento. E a vida traz esse convite, e nem sempre a gente está atento, e nós estamos observando que o convite é para que a gente se desenvolva. Então a gente fica ali numa postura de uma criança birrenta, com as exigências, com as nossas, vamos dizer assim, com os nossos caprichos infantis, né? E isso, gente, é um atraso de vida para a nossa vida. E claro que vai repercutir em todo o campo das nossas relações. Então, vai repercutir no campo das nossas relações afetivas, que é o relacionamento, né, entre duas pessoas. Vai refletir no nosso campo da relação social, de amizades mais íntimas, com os familiares como um todo, inclusive de clientes, a nossa relação do profissional com a sua clientela, com o seu chefe, com o seu subordinado, porque simplesmente porque ainda não compreendemos a nossa postura, nós não compreendemos o lugar que nós estamos ocupando. E está tudo bem, porque o que importa é a gente estar aberto a uma nova percepção e a ressignificar aquilo que até agora nós não compreendíamos. Então, o convite da Jaque aqui conosco é um convite que eu fiz de coração, para que nós possamos realmente nos comprometermos conosco, com a nossa vida de crescimento, de desenvolvimento, para que a gente crie um olhar que possa contribuir com a nossa vida e com a vida de todos que estão à nossa volta. Porque tudo aquilo que somos, como nos movimentamos, como percebemos e como agimos, vai refletir em todos, e principalmente naqueles que virão depois,
na hierarquia familiar. Então, se eu desejo que a minha família, os meus descendentes, todos aqueles que vieram depois de mim, recebam um campo mais apaziguado, mais harmônico, mais livre. Então eu começo a fazer esse movimento a partir de mim, e isso reflete sim lá atrás, porque é aquele momento em que eu vou compreender todos aqueles que vieram antes. É aquele momento em que eu vou concordar que tudo foi como foi, e que isso é lindo. Então eu vou parar de brigar, vou parar de fazer questão, eu vou parar de ser uma pessoa caprichosa, aquela criança birrenta. Não, mas tem que ser assim, 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 porque se não for, não quero, não sei o quê. Então, são posturas que nós fazemos inconscientemente. Então, é com todo amor do nosso coração, que o que está sendo trazido aqui é para realmente despertar uma nova consciência, expandir a nossa consciência. E com isso, contribuir com a nossa vida e com de todos que estão à nossa volta. De todos. Quando eu falo de todos, é sem exceção. Ah, Luísa, mas eu vou contribuir? Sim, sim. A resposta já é sim. Porque quando um se desenvolve e cresce, todos crescem. Não seria por aí, Jaque? Agora vamos lá. Exatamente por aí, exatamente por aí. E já já eu vou chegar na explicação do porquê quando eu cresço, eu te ajudo a crescer. E quando tu toma esse crescimento, tu me devolve um pouquinho e eu sigo na minha jornada de evolução. Vou contar uma história que fala de moedas. Um dia, um ser humano, num determinado lugar, teve um sonho. Nesse sonho, ele recebia moedas dos seus pais. E ele se sentiu extremamente grato, feliz, pleno. Esse ser humano se sentiu completo. Ele se percebeu integralmente. Ele não se importou com a quantidade de moedas, nem com o metal que fazia essas moedas, se elas eram de ouro, se elas eram de ferro, de cobre. Isso não fez diferença na vida desse ser. Ele simplesmente tomou aquelas moedas para si. E com isso se sentiu extraordinário. E na manhã seguinte a esse sonho, ele foi à casa dos pais, olhou nos olhos dos pais e disse: eu agradeço tudo que vocês me deram. Como vocês me deram. Na medida que vocês me deram. Não há nada que me falte nesse momento. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso. E esse ser humano foi viver a vida. E vivendo a vida, ele conquistou o que ele desejava conquistar. Porque o essencial ele já possuía, ele já tinha integrado dentro dele. Nessa mesma noite, num outro lugar, um outro ser humano teve um sonho. Neste sonho, ele recebia de seus pais moedas. Mas este ser humano não tomou essas moedas. Ele julgou a qualidade do material, a quantidade que foi entregue, a maneira como os pais entregavam. Achou que era injusto, que era pouco, que ele merecia mais, que ele merecia melhor. E na manhã seguinte a esse sonho, ele foi até a casa dos pais e disse a eles: vocês me devem, vocês me deram pouco, vocês me deram muito menos do que eu desejava e de um jeito que não me serve. Os pais se entristeceram e perderam força. E esse ser humano foi para a vida. E ele estabeleceu relações. Ele encontrou uma parceria afetiva, teve filhos, ele trabalhou. Mas esse ser humano nunca se sentia completo.
A cada pessoa que ele encontrava no caminho, a cada novo projeto, a cada nova ideia, a cada novo sonho, ele sentia que algo faltava dentro dele e que nunca recebia o suficiente. Até que um dia ele teve esse mesmo sonho, mais uma vez, e se deu conta de que tomando aquelas moedas, tal qual elas foram dadas pelos seus pais, sem avaliar qual era o material, qual era a forma ou a quantidade. E quando ele tomava aquilo para ele, a sensação era extraordinária. Era uma sensação de preenchimento que vinha da alma, algo que ele jamais havia sentido. Então ele pôde, na manhã seguinte, ir até a casa dos pais e agradecer aos pais por tudo que eles deram, na forma, na quantidade e no tempo que foi dado. E com isso, os pais se sentiram fortalecidos, agradecidos, e esta pessoa, este ser humano, pôde ir para a vida e ressignificou as relações. Deixou de esperar que os filhos trouxessem a felicidade, que a parceria trouxesse a felicidade, que o emprego o realizasse, que os novos projetos é que trouxessem a plenitude. Ele entendeu que desde esse último sonho, ele já tinha tudo que precisava dentro dele. Esse é um conto de Juan Garriga, que fala da nossa relação com aquilo que os pais nos dão. Simbolicamente, as moedas representam a vida. Não é o pacotinho de fralda, não é a mamadeira, não é a escola, não é a roupinha bonita. É a vida, é o amor, é a possibilidade de estar aqui, neste plano, realizando a nossa missão. Quando eu consigo fazer este movimento de tomar aquilo que os pais me deram, eu paro de buscar nas demais relações qualquer tipo de reparação. Eu deixo de desejar que as pessoas me salvem, me acolham em todos os momentos que eu sinto necessidade. Eu vou buscar acolhimento pontual diante dos desafios naturais da vida. Mas eu não vou me colocar numa posição de vítima. Deixo de me colocar naquela situação do vem a mim. Essa posição, ela é daquele que não toma a vida que os pais deram. Então as relações, elas tendem a ser equilibradas quando eu internamente valorizo aquilo que eu recebi. E para quem pensa, sempre quando eu conto essa história, ou quando a gente fala sobre esse tema, tem alguém que fica pensando, mas eu tive uma relação com a mãe narcisista, um tema da moda. Eu fui abandonada pelo meu pai. E eu não estou diminuindo a dor, porque eu não tive meu pai na infância, então eu sei o tamanho dessa dor. Então eu não diminuo essa dor. Ela existe. Mas eu passo a olhar para aquilo que veio antes. Eu não diminuo o dano causado por aquele ser humano. Eu apenas paro de julgar aquele ser humano e olho para aquilo que eu recebi, que é infinitamente maior. E a partir deste lugar, eu posso sim fazer um processo terapêutico, eu posso procurar autoconhecimento, para que eu possa então curar dentro de mim todas essas tristezas e não mais ficar buscando que outras pessoas reparem as tristezas que eu sofri. Esse é um novo lugar de onde se olha para a vida, para os relacionamentos, para o trabalho. E quais são os sintomas disso? Acho que é importante a gente falar os sintomas, porque eu conto a história, é bonito. Ai, que lindo. Mas como é que eu sei que eu estou fazendo isso? Como é que eu sei que eu estou nesse lugar desse serzinho que não toma as moedas? Quando eu estabeleço uma amizade, por exemplo, vamos dar amizade, que todo mundo tem um amigo ou outro, e toda vez nessa relação de amizade, eu sou a pessoa que fala. Eu conto dos meus problemas, eu conto das minhas amarguras, eu conto das minhas tristezas, eu espero sempre o melhor conselho, o melhor acolhimento, a melhor palavra. A minha amiga tem que ter sempre tempo para mim,
mas eu não me coloco disponível. Eu não tenho tempo. Eu nunca sei o que fazer pela amiga. Então, eis aí um sintoma de que tem algo que está em desequilíbrio. E pode ser o outro lado também. Eu posso ser aquela pessoa que está sempre disponível, sempre ouvindo, mas que nunca tem espaço nessa relação. Da mesma forma, tem algo que está nos alertando que esta relação está desequilibrada e que eu provavelmente estou fora do meu lugar nessa relação de amizade. Se eu estou fora do lugar aqui, provavelmente eu estou fora de lugar lá na minha família em relação a meu pai e minha mãe. Porque algumas pessoas, quando não conseguem tomar o pai e a mãe, tomar essa vida, esse presente que foi dado, se colocam numa posição de salvador. Numa posição bem arrogante, inclusive, de eu não preciso de ninguém, eu resolvo tudo por mim. E resolvo, inclusive, a vida dos outros. Olha como eu sou grande, forte, extraordinária, resolvo tudo por aí. E acaba ficando totalmente sugado, depois não entende por quê, né? Porque simplesmente se colocou como salvador da pátria. É uma forma da gente subir num grande pedestal, sem perceber. O fato é que a gente vai colher coisas bem desagradáveis, que são as sensações, né, que virão de frustração, de exaurimento até da nossa energia, da nossa excessiva doação, ou até da nossa excessiva cobrança. E é muito interessante, Jaque, porque é um movimento que nós provavelmente vamos ter que fazer a vida toda, que é olhar para o nosso pai e para a nossa mãe e buscar essa nutrição, e de alguma forma nós ainda estamos existindo ou reagindo. Então é muito comum a gente se colocar, né, hierarquicamente numa postura arrogante, ou seja, maior que os pais, quando nós não olhamos para essa, com gratidão para essa vida que nos foi oferecida, para experienciarmos a nossa jornada, e a gente se detém muitas vezes na crítica, no julgamento, eu não suporto isso, eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe, eu jamais vou fazer isso. Então, esse julgamento é o que nos gera o que nós chamamos de emaranhados. Então, a gente fica tudo embolado ali, ó. Por quê? Porque eu não consigo ter esse olhar de gratidão, né, e receber tudo como foi, do jeito que foi, e como a Jaque bem falou, não é desfazendo da dor, daquilo que você passou, mas é olhar verdadeiramente para uma lei natural da vida, compreender que tudo foi como foi, do jeitinho que foi, e que era para ter sido assim, e que eu posso fazer um movimento hoje diferente para me libertar dessa dor. Por quê? Porque agora eu sou uma pessoa adulta e eu posso fazer escolhas, e escolhas amadurecidas. E quando eu for olhar para trás, que é olhar para os meus pais, para os pais deles, e os pais deles também, e assim sucessivamente, para a nossa ancestralidade, é realmente tomar a força que eles podem nos oferecer, e essa nutrição, para não ficar ainda hoje na carência, que me falta algo e eu tenho que buscar esse algo, muitas vezes em situações ilusórias, que não serão aquelas que me preencherão verdadeiramente. A minha nutrição está em buscar a força dessa vida, compreendendo e aceitando tanto as potencialidades das habilidades que eu desenvolvi, graças a tudo que eles viveram, como compreender e aceitar as dificuldades do caminho que eles trilharam pela época, pelas circunstâncias, e que eles trilharam esse caminho, escolheram os seus destinos para que eu pudesse estar liberta de passar e repetir esse mesmo padrão de comportamento. Então, não é na resistência, eu não quero, eu não vou passar por isso, eu me nego, porque olha que absurdo. Então, quando nós entramos nesse julgamento, nós nos vinculamos, nos emaranhamos. E quando nós vemos, nós estamos repetindo aquela dose que tanto
negamos, que tanto julgamos. E uma das coisas, sabe, Jaque, que mais tocou meu coração com relação a esse olhar, foi esse respeito pela escolha do destino daqueles que vieram antes. E que por eles terem escolhido isso, não cabe a nós, né, nenhum julgamento, se foi certo, se foi errado, se eles deveriam ter feito diferente, não nos compete. Mas é perceber que muitos acabam repetindo padrões familiares e eles passam por dores inimagináveis, dificuldades múltiplas, para que nós não tenhamos que passar por isso. E a gente fica ali na condenação, na cobrança, no julgamento. Nós, inclusive, excluímos as pessoas das nossas vidas por entendermos que elas são prejudiciais. Então, mas é uma exclusão quando deveria haver uma inclusão, e isso não significa que eu tenho que me submeter, conviver, mas sim compreender. Então, eu gostaria já que você complementasse isso com o seu conhecimento, através do seu trabalho, esse olhar, né, de realmente aceitar, reverenciar e honrar, mas que é muito diferente de ter que se submeter, de ter que conviver e com isso adoecer, inclusive, o nosso campo familiar por causa de posturas mal compreendidas da nossa parte. Exato, exato. Tem algo que é muito interessante. Quanto mais eu julgo, quanto mais eu critico, quanto mais eu condeno aquela atitude, aquela escolha, aquela postura do pai, da mãe, do avô, da avó, de um bisavô, de uma bisavó, não importa se já é falecido, às vezes tem aquelas encontros de família, né, onde vamos falar da história da família, aí senta a lenha naquele que largou tudo lá na Europa e veio tentar vida no Brasil. Aí tem aquele que reclama e diz assim, nossa, se ele não tivesse vindo para cá, nossa família teria nascido toda na Europa, nós seríamos tão felizes, a gente não ia estar aqui nesse Brasil, passando por isso, aquilo e aquilo outro. Quando faz isso, diminui toda a força que aquele ancestral trouxe. Diminui todo o valor daquele empenho em construir uma nova história. E não é raro, quando eu critico dessa forma, quando eu julgo dessa forma, que eu me veja fazendo o mesmo movimento dali a um tempo. Talvez de uma outra forma, mas eu acabo fazendo igual. Me sentindo impelida a mudar de cidade, a mudar de trabalho, a estar sempre mudando constantemente. Então, aquele abandono que eu estou criticando, eu estou fazendo igual. Acabo repetindo isso. Então, quanto mais eu critico, mais eu repito, porque eu estou presa naquela história que eu contei, ou que me contaram. O momento que eu consigo olhar para essa história, para esse ancestral e dizer, fez o que deu conta de fazer, fez o que a possibilidade daquele momento mostrava. Não importa se fez certo, se fez errado. Embora as minhas grandes suspeitas é que tenha feito certo, porque afinal de contas, se tem alguém aqui reclamando é que alguma coisa certa ele fez. Senão não tinha história para ser contada. Então, se eu olho... Nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Então, assim, eu tenho lá uma suspeita, né? Muito forte de que deu certo esse negócio. Então, se eu paro de colocar a minha atenção no e se tivesse sido diferente, e coloco a minha atenção, foi assim. E eu agradeço porque essa pessoa teve coragem. Eu agradeço pela força, pelo espírito de aventura, pela forma como tudo foi feito. Eu agradeço por isso. Me deu a oportunidade de estar aqui. Agora, eu, por mim, posso fazer outras escolhas. Nem melhores e nem piores, mas escolhas diferentes. Escolhas que eu acredito que possam fazer bem para mim, para minha família a partir de agora, sem qualificar. Porque toda vez que eu qualifico, vou educar meus filhos melhor do que eu fui educada. Vou criar um negócio que vai prosperar mais do que o negócio dos meus pais. Toda vez que eu sou movida por esse espírito meio que de vingança, meio de uma superação negativa,
Toda vez que eu sou movida por isso, a tendência é que essa caminhada seja árdua, seja pesada. Não estou dizendo que não tenha sucesso, não tenha resultado. Pode ter sim. Mas o quanto é sofrido para isso tudo acontecer. Enquanto que se eu olho para essa história, para a história da minha ancestralidade, e digo sim para tudo como foi, agora eu posso fazer do meu jeito, agradecendo e honrando tudo que foi feito antes. Agora eu sou livre para fazer algo diferente, para fazer do meu jeito. E desta forma, a minha ancestralidade vai olhar, a tua ancestralidade vai olhar e vai dizer assim: valeu o nosso esforço, valeu o nosso sacrifício. Se doeu, se machucou, frutificou também. Tem algo que a partir daqui se modifica. Tem algo que a partir daqui pode ser mais leve para as próximas gerações. Então, quem teve todo esse trabalho, respira aliviado e diz: ok, valeu a pena tudo isso. E é muito importante que a gente saiba que isso acontece no campo energético. Então, tanto faz se as pessoas ainda estão vivas ou não estão mais, mas o campo vai se apaziguar, que é o campo informacional. Então, nós todos estamos mergulhados em campos informacionais, onde vibram frequências dessas informações, e nós, de uma maneira ou de outra, percebemos e sentimos. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas nós estamos sentindo algo, ou uma felicidade íntima, aquela alegria, ou nós estamos vivendo uma insatisfação, uma angústia, uma tristeza. Tudo isso são vibrações que estão à nossa disposição e nós estamos mergulhados nesse éter informacional e às vezes nós achamos e acreditamos que aquilo que nós estamos sentindo é nosso, mas é algo de uma coletividade de informações que nós estamos inseridos e que se nós fizermos um movimento de ressignificação, através dessas compreensões, nós nos libertaremos e libertaremos as futuras gerações. Então, quando a Jaque traz aqui para a gente essa fala, então é para que a gente, se a gente não sente isso ainda, então a gente pode treinar, repetir várias vezes, até que a gente consiga sentir o que nós estamos falando verdadeiramente. Porque é aí que haverá a verdadeira transformação, a libertação. E às vezes nós levamos pouco tempo, mas às vezes muito tempo, para que a gente possa fazer esse movimento de transformação efetiva. O importante é que a gente persevere, o importante é que a gente perceba que às vezes ainda estamos estagnados em um lugar que não é o nosso. Então que a gente realmente reconheça, né, a necessidade de termos um olhar, mergulhar em si mesmo, desse autoconhecimento, e fazermos uma avaliação. Onde é que eu ainda estou aprisionado? Onde é que eu me torno refém ainda hoje? De quais situações? De que circunstâncias? Porque às vezes isso tudo está oculto, não foi revelado. Eu só percebo na sensação. Eu trago algo comigo que eu não me sinto completa, nutrida, e eu tento fazer um movimento e eu não vou adiante. Eu fico. Então, é um movimento de procrastinação, é um movimento de falha que eu intitulo como um fracasso. Mas isso são os sinais que a vida nos oferece para que a gente observe o que está acontecendo e faça um movimento do que chamamos de cura. A cura daquilo que vai em mim
e que eu posso ressignificar e fazer algo diferente daquilo que eu fazia até então, das minhas posturas, para que eu possa, sim, ter liberdade de fazer novas escolhas, de fazer um pouquinho diferente, ou totalmente diferente, mas trazendo em mim essa força maravilhosa da minha ancestralidade. A ancestralidade é como se eu fosse, assim, na permissão e nesse movimento lindo de aceitação e de honra, eu ganho costas largas. Aquele apoio fundamental que me impulsiona e fala assim, vai, Luísa, vai para frente, vai adiante, vai que nós estamos aqui, te levando para o movimento da vida. É exatamente assim. Exatamente assim. E às vezes esse apoio, das costas largas, na nossa resistência, a gente fica assim, ó, sai, tira, vai tirando, né? Esse apoio. E aí a gente fica o quê? Perdido, desnutrido. Então vamos aceitar essas costas largas. A toda a nossa ancestralidade, todos aqueles que vieram antes. Mentalizando, sim, o nosso pai nos apoiando no nosso ombro direito, a nossa mãe no nosso ombro esquerdo, e atrás deles os pais dele, e dos nossos avós, os pais deles também, são os nossos bisavós, e assim sucessivamente. Olha a força de impulsionamento que nós ganhamos com essa nova perspectiva, com esse novo olhar, com essa humildade de compreender que sozinhos a nossa força é muito pequenininha e nós nos enfraquecemos todo o campo. E quando nós permitimos todo esse apoio, ganhar essas costas largas e se apaziguar dizendo tá tudo bem, nós seguimos adiante de uma maneira linda. E é aí que nós começamos a curar as nossas relações, a olhar para dentro de nós mesmos com a felicidade de sermos quem somos e com a gratidão efetiva da vida. Por quê? Porque se nós estamos aqui hoje, é porque um dia, seja lá de que maneira for, esse papai e essa mamãe se colocaram na linda e bela forma de se unirem para que nós pudéssemos viver, estarmos aqui hoje. E esse é o grande presente, é a vida. Tudo o que vem depois é bônus. Então, se eu tive um papai e uma mamãe que me agradaram, eu ganhei um bônus. Ganhei mais moedas do que eu estava esperando. Mas se eles não puderam me oferecer isso, seja lá por que razão for, eles já fizeram tudo o que era necessário, me dar a vida. A vida. Porque todo o resto pode ser dado por outras pessoas. Pode ser por um cuidador que me alimente, pode ser por um familiar que me guiou pela vida, mas a vida, só esse papai e essa mamãe foram capazes de me oferecer. Então, é esse movimento, é esse olhar que eu devo ter. É esse reconhecimento e me sentir honrada, porque eles se colocaram à disposição para me dar a vida. E pararmos de julgar. Ah, mas foi assim, foi assado. Porque aí nós entramos na justificativa para nos tornarmos e continuarmos vítimas do destino. Para não termos que assumir a responsabilidade de quem somos nós e qual é o nosso papel na vida, no mundo. Então acaba sendo uma zona de conforto. Eu acabo reclamando para que eu não tenha que olhar para mim e falar qual é o meu papel, qual a minha responsabilidade, como eu posso continuar tudo isso que veio antes. Então eu cruzo os braços e permaneço estagnada, olhando para trás no julgamento, para que eu não olhe para frente e vá sentir da vida
e que eu não seja essa contribuição, que foi a contribuição que eu recebi do papai e da mamãe quando me deram a vida. Exatamente assim. Exatamente assim. Então, quando a gente consegue olhar para tudo isso de uma forma generosa e amorosa, não é a condescendência, né? Acho que vale sempre ressaltar isso. Não é ser condescendente, Sempre mas ressaltar. ser amoroso, generoso, acolhedor com aqueles seres humanos. Quando a gente para de idealizar a mãe, idealizar o pai e compreender que são seres como nós, cheios de falhas, mas também com muitas habilidades, com muitas qualidades, e que colocaram isso de uma forma ou de outra a serviço da nossa vida. Nos dedicaram isso tudo, até onde eles conseguiam perceber, até onde eles conseguiam utilizar, tomar contato com tudo isso. E assim eu olho para tudo isso e posso ter força para sair e vencer e superar os desafios que a vida me impõe. E que às vezes eu me imponho, porque quero continuar naquele lugar. Porque sinto que ali é o meu lugar. E na verdade, o lugar de cada um de nós é desenvolvendo seus talentos, é desenvolvendo suas habilidades, é se colocando a serviço no mundo, é contribuindo. Que é desta forma que a gente começa a acertar as contas com esse presente grandioso que nós recebemos, que é a vida. Então eu nunca vou conseguir pagar, retribuir para o papai e para a mamãe. Mas, quando eu me coloco a serviço, quando eu compartilho o que eu sei, quando eu dou a vida a um ser, ou a um projeto, ou a um negócio, eu estou retribuindo esse presente tão maravilhoso que eu recebi. Quando eu me coloco nas relações de forma saudável, que eu me entrego e eu permito que o outro também se entregue, eu confio em mim e no outro, eu estou então retribuindo esse grande presente. Quando eu consigo olhar para a minha vida e perceber que sim, esses desafios me fazem crescer, os desafios eles tomam uma proporção diferente. Eles já não são mais paredes intransponíveis, eles já não são mais monstros. Talvez eles sejam grandes, mas eles são formas, oportunidades de compreensão, de autoconhecimento e de evolução. A grande maioria das pessoas passa por desafios e quando olha para trás diz assim, nossa, saí mais forte, saí mais sábia, saí mais madura, sair me conhecendo melhor, entendendo que tipo de relações eu quero para minha vida, que tipo de projetos eu quero a partir de agora. Quando eu não tomo contato com o aprendizado proporcionado pelos desafios, a tendência é que daqui um pouquinho eu faça tudo de novo. Eu entre naquele mesmo lugar. E a isso muitos chamam de zona de conforto, que de confortável não tem absolutamente nada. Nada. É a zona de desconforto total. É apenas um hábito estar naquele enrosco, naquela confusão. Ainda hoje, num atendimento, eu conversava com uma cliente que se deu conta, hoje foi o encerramento do processo que eu conduzi com ela, um processo de longas sessões baseado na filosofia sistêmica, não foi apenas constelação, mas foi um processo. Ela se dava conta, nossa, agora eu posso ensinar algo para os meus filhos, que eles não precisam sofrer para conquistar, eles podem conquistar através da estratégia, da inteligência, da dedicação e não mais do sofrimento. Eles não precisam mais contar essa história que eu contei durante 40 e tantos anos, de que eu conquistei algo, mas foi com muito sofrimento. Então, o dar-se conta, o começar a modificar as suas ações e presentear isso aos filhos é belíssimo, é extraordinário, porque essas crianças elas têm a oportunidade de viver uma vida mais leve, de criarem as suas oportunidades, de terem as suas conquistas de um outro jeito. É por isso que a Luísa fala que quando eu me desenvolvo, quando eu evoluo, eu também ajudo os demais a evoluírem. Porque o que esta mulher me disse hoje
ela vai levar para os filhos, ela vai levar para os clientes, ela vai levar para o marido, ela vai compartilhar na família, do jeito dela. Assim como nós estamos compartilhando aqui. Porque nós estamos nessa caminhada. E não se iludam, né? Nós não fizemos a caminhada, nós estamos nela, porque é uma jornada que tem início, tem meio e não tem fim. Nós vamos até o nosso último suspiro, olhando para toda a nossa vida, olhando para a nossa história, acolhendo as nossas questões, olhando para essa criança que eventualmente vai se mostrar meio birrenta, meio mimada, meio exigente. Todos nós vamos passar por isso. Não adianta ter a ilusão de que em algum momento eu vou me curar 100%. Se caso isso acontecer, é bem provável que eu transcenda, que eu vou lá me juntar a um Bodhisattva, né, a um anjo, a um arcanjo. Eu vou ascender. Não vou nem morrer. Eu vou transmutar direto. Porque nós aqui encarnados temos essa missão de aprender, de evoluir e irmos superando, pouquinho a pouquinho, todos esses desafios. Deixando, de preferência, um legado positivo para aqueles que vierem depois, deixando transformação, deixando leveza para quem vier depois. Por isso que nós estamos aqui compartilhando com o nosso coração para que mais pessoas possam usufruir, né, desse conhecimento e colocar em prática, porque o conhecimento que não é colocado em prática deixa de ser um conhecimento. Exato. Não vai levar a nada. Então, exercitar verdadeiramente e que a gente saiba que isso pode ocorrer a qualquer momento da nossa história, da nossa vida. Então, se eu tiver hoje com 99 anos e eu verdadeiramente me transformar, que é aquilo que a gente fala, caiu uma ficha que eu não preciso mais falar para os meus filhos que, né, que eles só vão prosperar se eles acordarem muito cedo e derem o sangue, né, e trabalharem muito. Então, quer dizer, hoje nós sabemos que a vida ela é mais leve, ela pode ter essas estratégias. Então, você vai trabalhar com a estratégia que eu devo usar para que eu possa me divulgar, para que mais pessoas saibam da minha existência e possam receber o meu conhecimento, aquilo que eu posso contribuir para que a vida dele melhore, a minha melhore. E essa troca. Então, a gente pode estar ali, ó, 150 anos, ou caiu uma ficha hoje, porque é isso que vai acontecer. Nós vamos nos desenvolvendo, a vida é um processo de desenvolvimento a todo instante. Então, não é porque nós estamos aqui falando de um assunto que nós estamos prontas. Não é porque nós nos tornamos adultos e temos determinada especialidade profissional, ou somos mães, ou pais, seja lá o que for, que nós já estamos prontos. Assim como aqueles que vieram antes também não estavam prontos. Nós estamos nos desenvolvendo. Então, exigir do outro a perfeição é esquecer do nosso lado humano, do nosso lado lindo, de aprendizagem, do nosso lado de desenvolvimento, do nosso lado de aprimoramento. Então, se nós acreditamos que sim, papai e mamãe tinham que ser perfeitos, eu estou numa postura equivocada, trazendo ainda aquela ideia na infância que papai é meu herói, a mamãe é minha heroína, e eles vão curar o mundo, salvar a mim, salvar a todos. E, gente, olha, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui, seminário, a vida toda. Mas nós vamos retornar, meus amores, nós estaremos aqui com vocês mais vezes, porque esse olhar, né, criar esse novo olhar para a vida, para as circunstâncias, e saber como lidar com isso e qual movimento que eu posso fazer, é algo assim maravilhoso. É algo que não tem preço. Então, é realmente algo que nos nutre a alma, nos nutre a vida. E é isso, é essa intenção, é essa vontade que nós temos, né, de falar aos 7 ventos, né, espalhar para o universo, para o mundo, porque é tão libertador, e isso realmente
vale a pena. Então é o nosso convite para que vocês acompanhem outros encontros como esse, acompanhem o perfil da Jaque, que é o arroba... Fala aí, Jaque, para eu falar certinho. @jaqueselva.consteladora. Perfeito. E aí, gente, nós vamos anunciando as próximas lives, nós vamos fazer aí uns trocadilhos, então uma vez vai ser pelo perfil da Jaque, outros aqui pelo meu perfil, pelo canal do YouTube. Então fiquem atentos, acompanhem, venham conosco. Esse é o nosso grande convite. Crescendo juntos, todos juntos. Ó, darmos as mãos, nos apoiarmos. Amor e gratidão imensa. Gratidão imensa. Por esses momentos lindos. Gratidão imensa. Maravilhoso momento. Esse processo de transformação em que a gente se submete, ele transborda e nós queremos compartilhar. Então é isso, né? A gente está transbordando aquilo que nós já conseguimos trazer para a nossa vida. Em alguma medida, a gente já consegue vivenciar isso. Então estamos aqui compartilhando, transbordando com todos vocês. E vai ser um prazer enorme seguir nessa conversa, nessa troca. Então, sigam lá o perfil, deixem suas dúvidas, tragam questões, que a gente vem para a live aqui e pode também abordar esses temas que vocês pedirem. É isso, gratidão pela oportunidade. Gratidão. Gratidão a todos vocês que estão aqui conosco, aqueles que assistirão também pelo replay. E vamos lá, já que nosso coração, vamos fazer um print. Amada, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Acompanhem aqui Luísa e Jaque Flix, e outros capítulos e episódios virão. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Até o próximo. Para todos vocês. Até.